No domingo em que foi eleito, a primeira coisa que o presidente Lula fez foi dar uma entrevista ao Fantástico. No dia seguinte, segunda-feira, depois de eleito, ele co-ancorou o Jornal Nacional na bancada ao lado da Fátima Bernardes e do William Bonner, um fato para mim inexplicável, tanto da perspectiva de um presidente da República eleito, quanto de uma emissora privada de televisão. Eu tenho uma tese que permito expor aqui, é um ex-presidente do PT, que o PT pensa que inventou o trabalhismo. Não me surpreenderei se brevemente o PT disser que fundou a Petrobras e que instituiu os 30 dias de férias remuneradas. O PT não percebeu ou não quis entender o que tinha acontecido com Vargas, JK, Jango e Brizola, e o governo do presidente Lula entendeu que não precisava de uma política de comunicação e não tem. O governo Lula é a pior política de comunicação social de um governo que eu tenha conhecido do regime militar para cá. O governo Lula não é eficaz nem quando, o que é raro, a imprensa pretende elogiá-lo. O governo tem ou demonstra ter uma posição autoritária. Só entende a mídia como instrumento da propaganda oficial. E tem medo da mídia tal como ela é hoje no Brasil, tem medo de enfrentá-la, a ponto de não ter procurado alternativas a uma mídia que quis e quer abreviar ou desestabilizar o seu governo. Não há um jornal, uma revista, um portal da internet de inclinação trabalhista no Brasil. Como mencionou o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, no Brasil não tem o Guardian da Inglaterra, não tem o El País da Espanha, não tem o La República da Itália, não tem o Monde da França, que são jornais de inclinação trabalhista e que nasceram e se fortaleceram ao lado do trabalhismo ou, no caso da Espanha, ao lado do socialismo. O PT não fez isso e isso, em boa parte, é responsabilidade do PT e do governo Lula, na minha opinião. E eu acho que a imprensa brasileira, no episódio que estamos vivendo ainda, perdeu, com essa crise do mensalão, a oportunidade de ajudar a mudar a legislação eleitoral e a legislação política e partidária. Perdeu talvez porque a imprensa não quisesse e porque o governo não teve como enfrentar a imprensa. E o governo e o PT não tinham como enfrentá-la por um motivo. Porque a fonte maior de corrupção dos partidos políticos brasileiros, do PT, do PSDB, do PFL, do PTB, do PMDB e de muitos outros, é o banqueiro Daniel Dantas. Ele é a maior fonte de recursos do Valério Dutto, como foi a maior fonte de recursos do Dutto que abasteceu a coligação PSDB-PFL no poder. Para quem não sabe quem é Daniel Dantas, no governo Fernando Henrique Cardoso, ele manipulou os fundos de pensão, especialmente o fundo de pensão do Banco do Brasil, a Previ, e se tornou o herói da privatização do governo Fernando Henrique Cardoso. Há um famoso jantar no Palácio do Alvorada, a sós com Fernando Henrique Cardoso, Daniel Dantas conseguiu desfazer a nomeação de uma diretoria da Previ que era hostil a ele. E foi Daniel Dantas quem nomeou o presidente da CVM, a assim chamada Comissão Valores Mobiliários, o xerife do mercado financeiro. Foi Daniel Dantas que nomeou para o xerife que iria vigiá-lo um ex-advogado seu, Luiz Cantidiano, que o ministro Palocci manteve no lugar. Ele, Daniel Dantas, foi até agora o maior beneficiário da fúria seletiva dos repórteres investigativos da imprensa escrita brasileira. Por que o PT não se defendeu das acusações do mensalão, nem defendeu o governo na crise do mensalão? Vou tentar responder essa pergunta. Primeiro, porque o PT não tem onde se defender, porque não tem órgão de imprensa que ouça o PT em condições de equidade e com isenção. A crise do mensalão, para reafirmar o que acabou de dizer o professor Vanderlei Guilherme, foi o eufemismo para o impeachment. E segundo,
Porque nenhum, faço aqui uma avaliação muito pessoal, e por ela sou exclusivamente responsável, porque, na minha opinião, nenhum político do PT sabia, com certeza, até onde o político do PT, que sentava ao seu lado, estava comprometido com Daniel Dantas. Daniel Dantas imobilizou o PT como tinha mobilizado o PSDB e o PFL. E essa, na minha modesta opinião, é a história que merece ser contada. DD, o Valério Duto e a crise das instituições políticas brasileiras. Essa é a história que pretendo contá-la um dia. Muito obrigado.